comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, em seu capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 12. O tema da mensagem dessa noite, os filhos de Deus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, em seu capítulo 1, versículo 12. Convido todos a ficarem em pé para a leitura da palavra de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus nos diz o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós precisamos, Pai, ouvir tão somente a voz do Senhor nessa noite. E que ela, Senhor, opere poderosamente nos nossos corações através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Eu não imaginava que ser pai me mudaria muito. Mas assim, muito. Eu, depois de 8 anos de casado, recebi a notícia, nós estávamos já em planejamento, Laís falando, um mês depois que minha mãe havia partido, Laís falou: amor, estou grávida. E aquilo mexeu com o meu coração, uma sensação de que a minha vida estava para mudar para sempre. E me tornou uma pessoa diferente ser pai. Me tornou muito diferente. Os alunos do seminário, inclusive, começaram a falar que eu estou mais generoso na hora das provas, que eu estou mais carinhoso, né? Depois do nascimento da Débora, foi uma mudança, assim, impressionante. E a gente vive, como pai, sentimentos que anteriormente nós não sentíamos. É uma coisa, assim, impressionante. A Débora recentemente me proporcionou a maior alegria que um pai pode ter em relação ao seu filho. Um determinado dia, nós estávamos aqui, Laís ficou com o MP em casa, e eu cheguei para ela e disse assim: filha, vamos embora. E surpreendentemente ela falou: vamos. Porque ela não gosta de ir embora cedo, ela gosta, juntamente com as amigas dela, Alice, Noemi, ali, correr e fica correndo. E eu falei: filha, vamos embora. Ela falou: vamos. Achei estranho isso, né? Mas tudo bem, peguei no colo, chegou no carro e ela disse assim: papai, eu entendi a mensagem que foi pregada lá no culto e eu quero me entregar a Jesus. E eu, crente é um problema, né? A gente fala tanto de fé e quando a sua filha chega dizendo que quer confessar Jesus, você fica: será mesmo que ela entendeu? E o meu ministério não é infantil. E então eu fui aconselhá-la como aconselho qualquer pessoa, adulto. E fui falando, e ela: não, eu entendi, eu quero. E eu falei: você tem que orar, e eu não vou falar para você repetir. Você tem que orar. Ela: tá bom. E ela ora, entregando a vida a Jesus. E eu disse assim para ela: como é que você está se sentindo? E ela disse: papai, mais melhor. E aquilo foi uma alegria, mas eu ainda estava cético, um pouco. Uma criança dizendo assim, mesmo ela respondendo: estou mais leve, Jesus entrou na minha vida, papai, agora eu posso brincar melhor, agora eu posso, aproveitar mais. Jesus entrou no meu coração. E eu cheguei em casa e eu fui entender. E o Taylor, que foi o pregador do culto infantil na ocasião, ele disse que fez o convite e a Débora levantou a mão séria olhando para ele. Camila foi aconselhá-la e ela disse o seguinte para Camila: Camila, eu entendi, eu quero me entregar a Jesus, mas eu não vou orar com você, eu quero orar com meu pai. E foi isso que aconteceu no carro. Ela orou. E foi para mim uma alegria depois, e eu pedi perdão a Deus, porque depois que tudo aconteceu, eu entendi que foi uma decisão genuína. Essa semana, eu peguei ela na escola e ela disse assim: papai, eu preciso te falar uma coisa. O quê? Eu preciso falar de Jesus para a Maitê, que é a prima dela. Ela está crescendo e ela precisa ouvir de Jesus. Eu preciso falar de Jesus para ela, o que Jesus fez na minha vida. E eu olhando assim pelo retrovisor, quase sem acreditar. A menina, além de crente, agora é evangelista.
Então é uma bênção, um sentimento assim maravilhoso. E irmãos, eu preciso confessar, o dia que eu me senti mais poderoso na minha trajetória até aqui foi no dia que eu cheguei no cartório. Ele perguntou assim para mim: qual é o nome da sua filha? Eu vou dar nome a uma pessoa. Aí eu escrevi Débora Freire. E o segundo dia foi quando eu escrevi Marcos, Paulo, Freire. E é uma sensação. Aí as irmãs falam assim: você se sentiu poderoso, mas quem escolheu o nome foi a gente. Você só fez o que a gente pediu. Mas é uma coisa assim maravilhosa ser pai. Então você, que ainda não é, vai. Vai firme, pastor Fernando. É bênção. Cadê a Bia? Vai firme, Bia, é bênção. Ser pai é uma bênção, mas também é desafiador, muito desafiador. Porque é um ser humano com uma personalidade. E você vai precisar corrigir, você vai precisar disciplinar, você vai precisar educar. E nós educamos os nossos filhos com a palavra de Deus aberta. Só que a paternidade me mudou como pessoa, mas também me fez entender muita coisa. Muita coisa não na posição de pai, mas na posição de filho. Coisas que meu pai falava, coisas que meu pai comentava. E como isso me trouxe, a paternidade me trouxe um entendimento, mas, sobretudo, a paternidade também me fez entender a minha posição de filho de Deus. Porque nós, que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, como o texto que li diz, nós somos filhos de Deus. O Senhor nos adota como filhos. E nós precisamos explicar isso com muita calma. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o que mais se aproximou de declarar Deus como Pai foi Davi, lá no Salmos, capítulo 89, versículo 28. Porque não era o tipo de relação que Deus tinha com as pessoas do Antigo Testamento. Eu não sei se os irmãos já repararam nisso, mas Moisés não chama Deus de pai. Elias não chama Deus de pai. Sansão não chama Deus de pai. Nenhum profeta chama Deus de pai, a não ser quando se refere a Deus como pai da nação de Israel. A adoção de filhos, na adoção de filhos, no que diz respeito a Deus como pai, não era um conceito apresentado no Antigo Testamento. Deus é chamado de pai aproximadamente 15 vezes só. Por exemplo, lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 6, Moisés vai dizer o seguinte: recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante, não é Ele, teu pai, que te adquiriu, te fez estabelecer? Lá em Isaías 63, Isaías 64, nós vamos ver profecias onde declara Deus como pai e mantenedor da nação de Israel. Não era um conceito apresentado no Antigo Testamento. De modo que não é uma bobagem você dizer que Davi, o rei Davi, não é seu irmão em Cristo. Não é uma bobagem dizer isso. Porque o relacionamento de Deus no Antigo Testamento era diferente. Completamente diferente. Mas aí veio Jesus. E veio o nosso Senhor e Salvador, estabelecendo um novo modelo de relacionamento entre homem e Deus. E qual é este relacionamento que o Senhor Jesus, e pelos méritos de Jesus, foi estabelecido? O relacionamento de pai e filho. Isso significa que você só é filho de Deus se confessar Jesus como Senhor de sua vida.
À medida em que você toma essa decisão, você é salvo e é adotado como filho de Deus. Porque todos os que estão em Jesus são filhos de Deus. Porque Jesus estabeleceu este relacionamento. Um relacionamento íntimo, um relacionamento próximo, um relacionamento amoroso, de respeito, de cuidado, de obediência, e por isso nós nos chamamos de irmãos. Nós somos irmãos pelos méritos de Jesus. Jesus morreu fisicamente, Jesus foi entregue pelo Pai fisicamente para que nós tivéssemos o Pai espiritualmente. E isso, irmãos, é maravilhoso. Então, antes de ser pastor, antes de ser marido de Laís, ou pai de Débora e Marcos Paulo, eu sou filho de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 5, diz assim, 5 em diante: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então Deus, além de nos ter salvado, além de nos ter tirado da condenação do pecado, além de nos ter tirado de um vazio existencial, o Senhor nos adotou como filhos. Você que confessou Jesus como Senhor de sua vida, você pode dizer categoricamente, pela fé, com certeza, eu sou um filho de Deus. Eu tenho por Pai o Deus Criador dos céus e da terra. Louvado seja Deus. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4, a palavra de Deus vai dizer: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então, quando você ora, você está indo ao seu Pai. Ao seu Pai. Talvez você não tenha tido um pai nessa vida. Mas saiba, você que entregou a sua vida a Jesus, Deus é o melhor pai que você poderia ter. E Deus, pelo fato de nos amar, nos deu a oportunidade da salvação. E em Jesus nós temos este relacionamento com Deus. E é um relacionamento que começa nessa vida. Mas o que Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Agora repare, na casa de meu Pai. Jesus não disse nas casas de meu Pai. Jesus disse na casa de meu Pai. Por quê? Porque o Pai quer todos os filhos juntos. Juntos. Então, se você, crente no Senhor Jesus, tem problema com algum irmão, não é do agrado do Pai que isso aconteça. Todo pai quer ver os seus filhos unidos, juntos. Achei tão bonitinho. Nós estávamos no carro e na hora que eu olhei no retrovisor, a Débora e o Marcos Paulo com a mãozinha dada, cada um em sua cadeirinha. Aí eu olhei assim e falei assim: nossa, que bonito, né? Tudo bem que mais para frente os problemas vão começar a acontecer, mas deixa eu aproveitar esse momento da mãozinha dada dos dois.
Todo pai ama ver os seus filhos juntos e unidos. Então, nós todos, os filhos de Deus, estaremos na mesma casa, preparada por Jesus Cristo, o nosso Senhor. O primeiro que chamou Deus de meu Pai, estabelecendo este novo modelo de relacionamento. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo 1, vai dizer assim: olha, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Então, quando alguém te acusar de alguma coisa, levantar calúnias sobre você, seja no seu trabalho, ou algum parente, ou qualquer pessoa que levantar contra você, lembre-se, o seu Pai é o Senhor Deus. E mexeu com você, mexeu com o Pai. Mexeu com o Filho de Deus, é mexer com o próprio Deus. E eu acho isso fantástico. Quando Saulo, na estrada de Damasco, indo perseguir os crentes, Jesus foi lá: por que você está me perseguindo? E nós sabemos muito bem o que aconteceu. Em 1 João, capítulo 3, versículo 2, a palavra de Deus vai nos dizer que nós seremos semelhantes a Jesus Cristo, que está neste momento com o corpo glorificado. Nós o veremos como Ele é e seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque Jesus é o nosso primeiro irmão. O nosso primeiro que estabeleceu este novo relacionamento. Foi veiculado na imprensa, depois da morte do Papa Francisco, um menino, e ali partiu meu coração. Partiu meu coração. Um menino que foi chorando para o Papa, dizendo o seguinte: o meu pai era ateu, ele foi para o inferno por causa disso? E o Papa Francisco respondeu assim: Deus não abandona os seus filhos. Eis aí a tua resposta. E aquilo foi uma grande interrogação na minha mente. Porque, de fato, Deus não abandona os seus filhos. Mas o Papa estava dizendo que o pai daquele garoto era filho de Deus? Ou será que não? Eu não entendi aquela resposta. Mas a verdade é que se a pessoa não confessa Jesus como Senhor, é impossível que ela seja filha de Deus. Se você está aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida a Jesus, saiba, você não é filho de Deus. Porque você só se torna filho ou filha de Deus por intermédio de Jesus, crendo em Jesus, se entregando a Jesus. Se você não fez isso, você não é filho de Deus. Não é filha de Deus. Porque o texto diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Pai entregou o seu Filho para que outros filhos entrassem para a família. Quem é de Jesus é filho de Deus. Quem não se entregou a Jesus não é filho de Deus. Por quê? A salvação está vinculada a Cristo. A adoção de filhos está diretamente vinculada a Cristo. A vida eterna está diretamente vinculada a Cristo. Nós somos filhos de Deus por intermédio de Cristo. Louvado seja Cristo para sempre. Existe um poder enorme nessa filiação, nessa adoção que o Senhor proporcionou para nós. Mas como filhos, nós temos direitos e obrigações. Todo filho tem. Nós não merecíamos direito nenhum, por sermos pecadores, por fazermos coisas que desagradam a Deus. Nós não merecíamos absolutamente nada de Deus. Mas mesmo assim,
ao nos adotar como filhos, Ele nos deu direitos. Quais direitos? A vida eterna. A vida eterna. Você tem a vida do próprio Senhor Jesus em você. João capítulo 14, versículo 23 vai dizer que Jesus faz morada naquele que crê. Então a vida eterna é um compartilhar de Cristo e só tem a vida eterna quem é filho de Deus. Se você não se entregou a Jesus, saiba, você corre um sério risco, porque só os filhos de Deus vão para o céu de Deus. E nós temos também do Senhor o cuidado e a proteção. Porque Deus cuida de nós, irmãos. Como um pai cuida de um filho. Às vezes o pai fala uma coisa e o filho não gosta daquilo que ouve. E o filho vai tentar desenvolver ali um argumento e tudo mais, mas não adianta. O nosso Pai Celestial está sempre certo. Pregando no culto no lar sexta-feira, eu disse que nós temos que nos comportar diante de Deus como uma criancinha, num cadeirão que não vê o que está à frente, e o Pai está conduzindo a nossa vida, está conduzindo o carro, e resta à criança confiar. E é essa a postura que nós temos que ter em relação ao nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ah, pastor, mas tem crentes que ficam doentes, Deus não está cuidando? É claro que está cuidando. Deus está cuidando e cuidando muito. No mundo, irmãos, nós vamos ter aflições. Nós aqui não pregamos mensagens triunfalistas dizendo que nada de ruim vai acontecer com você, porque vai. A diferença é que aqueles que são filhos de Deus têm o cuidado de Deus, a presença de Deus, a ajuda de Deus nos momentos difíceis. Agora, quem não tem está sozinho. Quem não tem está sozinho. E vai tentar buscar ali e aqui, só que não vai encontrar. Já o Senhor cuida de tudo. O Senhor está presente em todas as situações. E por isso nós pregamos Jesus. O sustento, lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, diz lá que o Pai Celestial é pai das aves também. E nós somos muito mais importantes que as aves. Nunca vai faltar sustento para nós. A casa, que já comentei aqui, nós somos privilegiados por sermos filhos de Deus. E nós temos esses direitos dados pelo próprio Deus. Que bênção é ser filho de Deus, não é? É maravilhoso ser filho de Deus. Nos momentos de dificuldade, de angústia, de tristeza, você pode recorrer ao seu Pai. E o seu Pai vê você. Lá em Mateus capítulo 6, nós vamos ver isso. Nós vamos ver que a orientação de Jesus é para que nós entremos no nosso quarto, fechemos a nossa porta e oremos a Deus, ao nosso Pai, que nos vê em secreto. Porque o Pai quer ter este relacionamento íntimo com a gente. O Pai quer que o filho chegue e conte para ele como foi o dia. O Pai quer que o filho converse. O Pai quer. E como o Pai fica feliz quando o filho pede algo, mesmo que diga não. Mas o pai fica feliz. Por quê? Porque é um relacionamento. Agora, o que tem de filho interesseiro também é uma coisa. O crente só chega para o Senhor para pedir. Para pedir. E pede isso, e pede aquilo outro. E quando Deus diz não, ainda fica bravo. Tem muito filho que é interesseiro, que em nome de Jesus nós não sejamos assim. Que sejamos filhos gratos a Deus, porque temos a vida eterna. Vá comigo lá para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, olha só que texto maravilhoso.
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aqui nós enxergamos este relacionamento estabelecido por Cristo. Nós estamos ao lado de Cristo para receber essa herança do Pai. Se é certo que com Cristo padecemos, para que também com Cristo sejamos glorificados. Então é uma bênção. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E se somos guiados pelo Espírito Santo, somos filhos de Deus. Por isso, que dentro das nossas responsabilidades, e falamos dos direitos, nós temos a responsabilidade de obedecer a Deus. Nós temos ouvido mensagens ao longo destes últimos domingos acerca de santificação, em vários níveis. E a santificação está diretamente ligada ao fato de sermos filhos de Deus. Versículo 14 de 1 Pedro 1, o texto diz, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências ou os desejos que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E aí vai dizer o texto que nós não fomos comprados com ouro e prata, mas fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Isso significa que para eu andar em santidade, eu preciso antes entender que sou um filho de Deus e devo ser obediente a este Pai. Porque, como disse, tem filho que só quer, mas na hora de cumprir com as suas obrigações, não faz. Não faz. A santificação é consequência do filho obediente. De modo que se eu não vivo em santificação, eu sou um filho desobediente a Deus. E não é uma boa coisa ser desobediente. Viu, filho de Deus? Não há. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus te ama. E para o filho desobediente, Deus disciplina. E recentemente, eu fui disciplinado pelo Senhor. Por quê? Porque Deus não quer que nós andemos em desobediência. Deus não quer que a gente desobedeça a Ele. Hebreus, capítulo 12, vai nos dizer claramente, a partir do versículo 6, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita e disciplina a qualquer que recebe por filho. Então o Senhor vai, de quando em quando, uma vez que nós estamos desobedecendo a Ele em algo, nos disciplinar. O Senhor pode nos dar aquela velha e gloriosa palmada. Irmãos, o meu método de disciplina, aliás, o método que meu pai aplicou em mim de disciplina, tortura para alguns e bênção para outros. Quando eu fazia alguma coisa e lá em casa tinha uma lei, eu não podia desobedecer, mentir ou soltar malcriação. Malcriação nunca foi um problema, mas desobedecer não tem jeito, né? Criança é complicado, né? Filho.
E aí acontecia. E aí meu pai falava assim para mim, olha, eu estou nervoso, então agora nós não vamos conversar. Amanhã, 15h, nós vamos conversar. Tortura para alguns, bênção para outros. Vamos lá. E criança e aquela coisa toda, dava 3h, vinha aquela voz. Juninho, vamos conversar. Nós íamos para o quarto e meu pai falava assim, você vai apanhar? Por que você está apanhando? Aí eu falava, pai, porque eu desobedeci o senhor. Tá bom, então agora vamos orar. Vamos orar. E eu orava a Deus, pedindo perdão a Deus, e depois apanhava. Tortura para alguns, bênção para outros. Até que certo dia, nunca me esqueci, certo dia, todo este processo aconteceu e meu pai falou, vamos orar. E ali eu orei, irmãos, com meu coração aberto, Senhor, não permita que o meu pai me bata hoje. Em nome de Jesus. Meu pai, depois que eu falei em nome de Jesus, amém, meu pai falou assim, Deus ouviu a sua oração. Hoje você não vai apanhar. Só que aí, a criança é crente, mas também é o quê? Pecadora. Na minha cabeça, deu certo. Na próxima, fiz a mesma oração, mas sem a mesma sinceridade. Obviamente, Deus não ouve oração que não é sincera. E na segunda oportunidade que fiz isso, apanhei. Mas Deus, como nos trata como filhos, Deus vai nos corrigir quando precisamos. E isso, irmãos, sabe o que é? Prova que Deus nos ama. Prova que nós somos filhos. Porque o texto vai dizer o seguinte, se estáis sem disciplina, eu estou lendo Hebreus 12:8, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Então nós que somos participantes do Senhor devemos aceitar e nos alegrar com a correção do Senhor. E Deus, irmãos, corrige a quem ama. A disciplina produz fruto de justiça. E a obediência a Deus, diante da disciplina do Senhor, é um ato de um filho que é comprometido com o seu pai. Diferentemente do espírito de escravidão, no qual nós estávamos inseridos antes de conhecer Jesus, nós fomos chamados à liberdade. E por isso podemos dizer, somos livres para adorarmos e para sermos filhos de Deus. Muitos preferem ouvir outras vozes que não a do Pai, mas lembre-se, o Pai vai fazer com que você se lembre quem é o Pai e quem é o Filho. Quem é que deve obediência? Tem gente que prefere mentir, tem gente que prefere defraudar outra pessoa para ficar bem com ela, falando coisas para agradar. Falamos muito disso na mocidade ontem, mas importa obedecer a Deus. Importa ser um filho obediente. Não importa quem vamos desagradar. Se é um chefe que pede para fazermos coisas que desagradam a Deus, se é o nosso amigo, se é o nosso parente, importa obedecer a Deus. Importa sermos filhos obedientes, porque custou muito caro, mas muito caro, o sangue de Jesus. Então, a mensagem dessa noite veio para nos incentivar como filhos de Deus a sermos filhos melhores, filhos mais obedientes, porque a parte do Pai tem sido feita. Deus cuida de você. Deus te deu a vida eterna. Deus já tem uma casa preparada para você lá na eternidade. A parte de Deus, Ele faz. Ele é um Pai excelente. O melhor Pai deste universo é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Então,
Então nós devemos ser filhos melhores. E se você está aqui nessa noite e ainda não se entregou a Jesus, você não é filho de Deus. Mas sabe de uma coisa? Deus quer ser seu pai. Deus quer. Basta você se entregar a Jesus. E se você fizer isso, Deus será o seu pai por toda a eternidade. Então escolha nessa noite ter o Senhor como seu pai. Eu convido você a baixar a sua cabeça neste momento. A minha primeira pergunta nessa noite é para você, meu irmão, porque somos filhos de um mesmo pai. Você, meu irmão, que quer ser um filho melhor diante de Deus, o seu pai, eu convido você a levantar a sua mão. Alguém assim? Amém, 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 glória a Deus, amém, amém. Quantas mãos? Eu quero ser um filho melhor. Amém, eu vi. Eu quero ser um filho melhor. Amém, eu vi. Quantas mãos? Louvado seja Deus. Eu quero ser um filho mais comprometido. Eu quero, amém, eu vi lá atrás. Eu quero ser um filho mais obediente. Eu quero ser um filho melhor para o meu pai. Agora você está aqui nessa noite e ainda não se entregou a Jesus. Ainda não tem certeza de sua salvação. Não sabe para onde você vai depois que partir deste mundo. Mas você ouviu a mensagem e Deus está te convidando para ser o seu pai. Você que ainda não tem Deus como seu pai, não tomou uma decisão, mas nessa noite entendeu e quer dizer: está aqui a minha mão, pastor, eu quero ser um filho de Deus, eu quero ter Deus como pai. Há alguém assim? Eu convido você a levantar sua mão bem alto, não fique com medo. Há alguém assim? Levante sua mão. Eu ainda não tenho certeza da minha salvação, mas eu quero ter Deus como meu pai. Há alguém assim? Levante sua mão, não fique com medo, não há ninguém olhando. Levante sua mão agora em nome de Jesus. Eu quero ter Deus como meu pai. Há alguém assim? Levante sua mão. Eu quero orar por você. Eu vou perguntar pela última vez nessa noite. Você que não tem certeza de sua salvação, você que ainda não sabe para onde vai depois que partir dessa vida, o Senhor Deus quer te esclarecer tudo isso e quer ser o seu pai. Você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, mas gostaria de se entregar a Cristo, estabelecendo um relacionamento entre pai e filho nessa noite. Você quer se entregar a Jesus, quer ter Deus como seu pai. Eu convido você a levantar a sua mão. Última vez que eu estou perguntando. Há alguém assim? Em nome de Jesus, é agora. Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Eu convido todos a ficarem em pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, convidar nessa noite todos que querem ser filhos melhores diante do Senhor, que querem ser mais obedientes, que querem ser, ó Deus, mais santos diante do Senhor, a saírem de seus lugares e chegarem até aqui, o trono da graça, Pai. Nós vamos cantar apenas uma estrofe. Se há alguém aqui que ainda está em dúvida sobre se entregar a Jesus Cristo, que em nome de Jesus, Pai, essa dúvida possa ser sanada, que essa pessoa venha também à frente, Senhor, dizendo que quer se entregar a Cristo, dizendo que quer estabelecer um relacionamento de pai e filho com o Senhor. Eu oro em nome de Jesus, amém. Enquanto estivermos cantando,